Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje nós temos aqui o nosso ilustre convidado, Wesley. Palmas para ele. Então, Wesley é primo do Miguel, enteado do meu irmão, portanto, meu sobrinho e primo também do Gabriel, claro. Então, gente, é muito amigo do Gabriel, eles são muito amigos, do Miguel, eles são muito amigos. E do Gabriel também, pô. Aí vamos lá, hoje nós vamos ler Gênesis 10, continuando a nossa saga. A nossa leitura nosso estudo de Gênesis. Isso. Antes da gente ler, ficou apertadinho hoje, né, gente? Liga não, mas é assim mesmo. Antes da gente ler o capítulo 10, nós vamos dar uma pincelada rápida aqui no capítulo 9, que a gente falou sobre Moisés desceu com os filhos da arca e Deus abençoou Moisés, né? Ordenou que ele multiplicasse sobre a terra e os filhos. E Moisés plantou uma vinha, depois que ele começou a ser agricultor, e plantando a vinha, ele acabou bebendo daquele vinho e se embriagou. Na verdade, ele se embriagou não porque ele queria se embriagar ou porque ele fosse alcoólatra, nada disso. Né? Dá a entender a gente estudou, né? Então vamos deixar o link na descrição, que na verdade ele acabou descobrindo o vinho, né? E ele, quando bebeu daquele vinho daquele jeito, provavelmente ele não sabia ou não conhecia, e ali ele se embriagou, né? Acidentalmente. E Cã, desrespeitando o pai, sabendo que o pai era um homem honrado, um homem que prezava pelo nome dele, um homem decente, um homem correto, envergonhando o pai, chamou os irmãos para vê-lo nu. E os irmãos o cobriram, né, de costas para não vê-lo nu, e contaram ao pai no dia seguinte o que Cã fez. E Noé amaldiçoou Cã e Canaã. Canaã era filho de Cã. Então, provavelmente Canaã tem algum tipo de participação, ou era uma pessoa, por ser o primogênito de Cã, foi amaldiçoado, ou provavelmente ele também tinha algumas características de Cã, e Noé já tinha percebido, né? Debochado igual o pai, sabe? Quando você diz assim, esse aí é debochado igual o pai, esse aí não vale nada, igual o pai dele, entendeu? Então, assim, tipo isso, né? Então, assim, Cã acabou sendo amaldiçoado em Canaã. E a gente viu que isso aconteceu, que ele ficou como, servindo aos irmãos a partir dali. E aí a gente vai agora para o capítulo 10, que vai falar sobre a genealogia desses homens. O Gabriel vai ler e a gente vai dar só uma pincelada hoje, porque é só sobre genealogia. E a partir do versículo 11, no próximo vídeo, vamos falar sobre a torre... capítulo 11. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Conhece a Torre de Babel, Wesley? Conhece, claro, né? Então, estudioso... Você leu a Bíblia? Então a Torre de Babel a gente vai falar no próximo. Agora nós vamos falar sobre isso. O Gabriel vai começar a ler, eu vou passar para ele, porque hoje está curtinho aqui o espaço. Vai lá, Gabriel. Os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim e Dodanim. Por esses foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. Então, vamos lá. Esses aí são da família de Jafé e Sem. Você vê que começa ali em cima com Sem. Então, primeiro ele fala de Jafé, né? Fala de Jafé, que os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E depois vem os filhos dos filhos de Jafé, né? Aí vem os netos ali logo depois. Não, antes de chegar a Cã. Aí explica que as ilhas foram repartidas pelas nações na sua terra segundo a sua língua, né? Mas ainda não existia diferença de língua. Ali é só uma explicação de como foi sucedendo depois dele, né? Aí depois, agora no versículo 6, que vem falar sobre os descendentes de Cã, que não era só Canaã. Observem. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Então, gente, vocês perceberam que Canaã não é o primogênito?
porque senão ele não seria colocado por último ali. Cush, Misraim, Cush é o primogênito. Então, Cush é o primogênito. Então, não é aquilo que a gente falou. Não é pela primogenitura. Possivelmente, ele tinha alguma característica do pai, ou fazia as mesmas coisas que o pai, ou participou da humilhação, ou defendeu o Cã, qualquer coisa assim. Né? Então, os filhos de Cush, Gabriel. Filhos de Cush são Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Então, gente, Nimrod, a gente vai ver no próximo, no capítulo 11, né? Que ele foi o inventor, né? Da Torre de Babel. Ele que criou isso e dali aconteceu tudo que nós sabemos hoje. Se você tem aquela aulinha de inglês e espanhol e de alemão, culpa dele, né, Gabriel? É culpa de Nimrod. E eu sei que dá um pouquinho de raiva isso, mas Fala todo mundo a mesma língua hoje em dia. podíamos todos falar a mesma língua, não ia ter esse problema. Estados Unidos assim falar oi, o cara inteiro. Oi, isso, mas Nimrod tinha que complicar a vida da gente. Isso todo mundo falando português. E se ele é brasileiro? O brasileiro ferra tudo mesmo? Aí vamos lá. Então, aí Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Esses são os filhos de Nimrod. Desta maneira, terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote, Ir e Calá. E recém entre Nínive e Calá, que esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim. Misraim, ele é um outro filho, o segundo filho de Cã. Ele gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrocim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim. Então, gente, sabe aquela família que coloca tudo em Gabriel, Miguel, né, Rafael... Tiozão. É engraçado. Bom, então, foi isso que aconteceu com ele. Tudo in. Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrocim, Casluim, Caftorim. Caftorim. Aí, Canaã. Mas por que não fala sobre Ramá? Não, Ramá não. Cadê o outro filho de Jaim? Put. Vai falar sobre Put depois, né? Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, todos esses eus, eles eram inimigos de Israel, né? Todos, eles se tornaram inimigos de Israel no futuro. Então, a gente vai ver ao longo da história e estudando sobre isso. Eu vou tentar achar alguma coisa sobre isso para botar na descrição do vídeo para vocês. Então vai lá, Gabriel. Então, no 19. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Vocês perceberam que Cã foi quem gerou Sodoma e Gomorra, né? Dele foi foi da onde surgiu a cidade de Sodoma e Gomorra. A gente vai ver ao longo da história que realmente ele foi amaldiçoado. Vamos dar uma pausa para falar uma coisa sobre a maldição. A maldição que alguém impõe a um filho, né? Suas palavras cruéis, né? Determinando que seu filho nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai ter nada na vida, você não presta, você não vale nada. Você é um amaldiçoado, sua praga, te odeio, coisas assim. Que causam muita maldição na vida dos filhos, e só Deus para libertar. A gente sabe hoje, né, pelo que o Gabriel leu, que ela veio sobre a maldição, que graças a Jesus Cristo ela pode ser quebrada pelos seus atos. Uma atitude sua pode quebrar toda a maldição, né? Então a gente pode mudar essa realidade, mas cuidado com o que você faz com os seus filhos. É muito difícil, procurar às vezes a sempre gente perde a abençoar, paciência. Mas a gente pode também desfazer, pedir perdão, mudar de atitude, tentar não fazer mais, né? Desfazer, orar por eles.
Orem pelos seus filhos para abençoá-los, tá bom? Vamos lá, 21. voltando. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã. Os filhos de Arã são Uz, Ru, Geter e Mais. E Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Hazar-Mavé, e a Gerá. E a Radorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Ravilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos do Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então a gente vê que Sem realmente foi muito mais abençoado, que a descendência dele foi até mais numerosa. Sim. A gente vai vendo que as coisas vão produzindo um efeito que a palavra, né, a palavra tem poder. Sim. Por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus. Porque se um pai como Noé, que é um homem carnal, humano, a palavra dele foi determinante na vida dos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Imagina a determinação do nosso Deus, o nosso Pai Eterno, quando Ele determina nas nossas vidas a bênção. Então, quando a gente lê as bênçãos acerca da obediência, as maldições também acerca da desobediência, então a gente percebe, né? Vocês riem porque é verdade, vocês sabem que a bênção é assim. A bênção e a maldição, ela acontece na vida de quem está na presença de Deus. Então busca o Senhor, busca ouvir a voz de Deus, busca fazer a vontade do Senhor, busque ler e entender, porque o que Deus determinou aqui como bênção é uma palavra determinada, não tem como voltar atrás. O que Deus determinou como maldição está determinado, é maldito, não tem como voltar atrás. Então não adianta dar um jeitinho para poder mudar o que Deus falou. Não tem como. O único jeito é se voltando para o Senhor Jesus, fazendo tudo que o Senhor Jesus ensinou para ser salvo, né? Confessar Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Reconhecer o poderio de Deus, né, pela pessoa de Jesus Cristo. Primeiro eu vou ver se o Miguel tem alguma coisa para falar. Não. O Wesley também não. Então fala só. Não tem. E o Gabriel, só para poder sua voz ficar lá gravada. E o Gabriel vai fazer então as considerações finais. Gente, a paz. Eu queria falar que essa maldição de Cã, eu já até falei isso no vídeo anterior, que por aquela palavra que diz por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem saiu, que é Jesus, né? Então, um ato, por menor que ele seja, dependendo de quem você for, né, pode fazer uma diferença enorme. É o famoso efeito borboleta, né? Que é o efeito bola de neve também, que você faz uma coisa e aquilo pode ficar algo grandioso, né? E é assim que funciona. A gente tem que sempre tentar melhorar os nossos atos, fazer coisas que possam ser, que sempre sejam boas para o Senhor. Quando você for fazer alguma coisa ruim, você para e pensa assim, poxa, será que eu posso falar com Deus que eu estou fazendo isso? Se eu chegasse para Deus e contasse para Deus, o que Deus sentiria? Claro que a gente sabe que Deus sabe tudo, mas é uma forma de você ver se os seus atos estão certos ou estão errados. Se você está fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, você vai sentir, poxa, isso aqui eu não posso falar de jeito nenhum para Deus. Isso aqui eu não posso, se eu contasse para Deus, se Deus fosse um homem, eu contasse para ele, Deus não ia se agradar. E é assim, irmãos, a gente tem que sempre viver nessa santificação, tentando sempre dar o nosso melhor. É isso que eu queria deixar para os irmãos. Hoje, como foi um capítulo de genealogia, a gente não tem muito o que dizer. Mas no próximo já começa a falar sobre a Torre de Babel e, se eu não me engano, ainda continua um pouquinho mais de genealogia. Só que no próximo a gente vai ter mais coisa para falar para os irmãos, tá bom? Porque nesse aqui é só falando das descendências e
Não fala sobre a maldição de Canaã, né? Mas fala das descendências de todos os filhos de Noé. Exatamente. Fala o que cada um foi, né? Ali, se os irmãos repararem, ele fala que Cã foi para um lado, aí se tornou tal povo. Até de Cã veio os filisteus, por exemplo. Isso, aí é até bom fazer um estudo, né? um Depois, estudo né? bom, Dar uma sinceramente. estudada assim para você saber de quem são esses descendentes. A gente até pode, quando a gente for começar o próximo vídeo, trazer de novo essa descendência ou anotar isso para no futuro, quando a gente falar dessa descendência, a gente falar, esse é um descendente de Cã, esse é um descendente de Jafé, esse é um descendente de Então, Sem. mesmo Tá bom, esse gente? vídeo sendo curto, a gente vai fazer isso nos próximos. Então, de Isso. qualquer maneira, ele vai ficar longo, né? Com o tempo. Então, é isso, irmãos. Paz do Senhor, A paz até do a Senhor. próxima. Valeu. Assiste os vídeos, dá curte lá, compartilha.